Felipe Luiz continua avassalador à frente do Flamengo, hein? Quando muitos diziam, teve até pichação, né? Provavelmente de organizadas, para entregar o jogo, para não beneficiar o Fluminense. O Flamengo vai para a partida contra o Criciúma, fora de casa, poupando vários titulares e ganha de 3-0, Mauro. E o próprio Felipe Luiz, ele falou na coletiva de imprensa sobre isso, que o time dele sempre vai jogar para ganhar, que o time dele tem compromisso com o Flamengo. Eu quero colocar aqui, né, essa declaração do Felipe Luiz e depois, Mauro, eu quero saber de você um levantamento seu para esse começo. Porque para mim, que sou euforia pura, eu já falo avassalador, demolidor. Um Felipe Luiz que chegou no Flamengo fazendo o torcedor voltar a gostar de ver os jogos do Flamengo. Aqueles jogos insuportáveis com o Tite. Agora é um Flamengo atacando, é um Flamengo construindo jogada, é um Flamengo sem desculpinha esfarrapada que não tem jogador. Ele joga com o que ele tem e tira o melhor do que ele tem. E é um Flamengo do Felipe Luiz com um baita aproveitamento aí no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento do Felipe Luiz é aproveitamento de time campeão brasileiro. Eu vou até pedir pro Kaique para pegar o aproveitamento do Felipe Luiz. Claro que é injusto pegar todo um campeonato e só parte de um campeonato, mas para pegar o aproveitamento do Felipe Luiz no Brasileiro e o aproveitamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro, porque eu li que o Felipe Luiz tem aproveitamento aí de time campeão brasileiro. Felipe Luiz, pelo Brasileiro, são 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 16 gols marcados e 8 gols sofridos, 70% de aproveitamento. O aproveitamento do Felipe Luiz é de 70% de aproveitamento e o Botafogo no Brasileiro tem um aproveitamento de 67%. Ou seja, o aproveitamento do Flamengo do Felipe Luiz com jogos difíceis, não foram só jogos fáceis no Campeonato Brasileiro, inclusive internacional, a gente teve vários jogos aí complicados do Flamengo do Felipe Luiz, e o Flamengo teve 70% de aproveitamento, mais do que o aproveitamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vamos escutar aí a declaração do Felipe Luiz sobre nada de entregar e que time deles vai jogar sempre para ganhar. E depois, Mauro, eu quero escutar a sua análise desse começo de trabalho com título de Copa do Brasil e um baita aproveitamento no Brasileirão do Felipe Luiz. Vamos ouvir aí. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, não jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem pro futebol, você não colhe os frutos. Forma nenhuma, não entregamos jogo, somos profissionais, mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho pro futebol, e jamais abriria mão disso. A aposta foi a mesma, de ser protagonista do jogo, de tentar todo momento agredir o adversário, mas é verdade que no começo do jogo estávamos um pouco circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lento essa circulação, e acelerando o jogo quando não precisava acelerar. Então, isso levava o time a ter idas e voltas na bola. Tivemos que... o bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas que a gente teve, perdas de bola que o nosso time não costuma ter, e isso fez com que o time se descompactasse e gerasse um espaço muito grande no meio, e acabou tendo esse ida e volta que eu não queria, não era meu objetivo. O jogo foi planejado da mesma forma, só que não todos os adversários são iguais, existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma. O fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar a nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que tinham que estar posicionados, acabou sendo um pouco anárquico esse nosso ataque e acabou
acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto. Olha aí, Mauro César Pereira, o homem fala da sua ética, do seu comportamento e ainda criticou. Ele ganha de 3-0 fora de casa e ainda criticou o time. Falou que deixou espaços, falou que jogou de uma forma que ele não gosta. É a personalidade aí do novo treinador do Flamengo, Mauro. Qual a sua análise do trabalho do Felipe Luiz, né, com esse título de Copa do Brasil e com esse aproveitamento que eu trouxe? O aproveitamento do Felipe Luiz, do Flamengo do Felipe Luiz no Brasileiro, é melhor do que o aproveitamento do Botafogo, 70% contra 67% do Botafogo durante todo o campeonato, Mauro. E poderia ser melhor, né? Teve a chance de ganhar do Atlético e perdeu até pênalti, essa coisa toda, né? O jogo do Internacional em Porto Alegre estava na mão a vitória, pior momento já tinha passado, o Flamengo cedeu um empate num lance evitável, totalmente evitável, mas tudo isso é normal dentro de um começo de trabalho de um técnico. O início é muito promissor. A gente tem que tomar muito cuidado até com os elogios, porque é muito fácil. Tem muita gente que hoje está elogiando, rasgando cedo. Da primeira tempestade que passar, vão cair de porrada nele, vão querer dizer que era fogo de palha. Janeiro começa tudo diferente. Aí muda tudo. Com ele, né? Então, mas o início é muito bom. O início é muito bom. Ele tem mostrado capacidade de mobilização da equipe, muitas boas soluções em campo. O Flamengo ontem tinha um titular, o Pulga. Todo mundo ali é reserva hoje. Todo mundo é reserva. Bruno Henrique é reserva. O Matheus Cunha é goleiro reserva, o Varela é reserva, o Ayrton Lucas é reserva, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Everton Araújo, essa turma, todo mundo é reserva. Todo mundo que jogou, Matheus Gonçalves, todo mundo é reserva nesse time que jogou ontem. Plata, estão jogando agora porque tem contundidos e tal. Se pegar o elenco inteiro pronto, só o Pulga jogaria. Jogaria De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, o Luiz Araújo que jogou no segundo tempo, acho que é mais titular do que outros que estavam em campo. E o Flamengo venceu com autoridade, o Criciúma desesperado, mas que no sábado, por exemplo, com toda essa boa fase do Corinthians, meteu 2-0 e o Corinthians teve que virar o jogo. Ontem o Flamengo, em ritmo até lento, até entendo essa crítica dele, embora acho um pouco até forte demais. O Flamengo não correu risco, ele tirou a velocidade do jogo, foi levando, não entrou em trocação, o Criciúma não conseguiu dar o ritmo que poderia ser interessante para ele, de pressionar no Caldeirão, com o Heriberto Russi muito cheio, né? E naturalmente construiu a vitória. É uma pena que o time não esteja disputando o título. Aí eu acho que, embora ele tenha perdido para o Fluminense, empatado os jogos aí que poderia ter vencido contra o Inter e contra o Atlético Mineiro, por exemplo, mas ele já pegou o time numa situação difícil, né? Isso vem aí dos erros cometidos anteriormente pelo Tite, pela diretoria, pelos jogadores, especialmente pelo Tite e diretoria, que abandonaram o campeonato para priorizar a Copa do Brasil em dado momento, quando dava para tentar até se classificar na Copa do Brasil, mas dando toda a atenção à competição mais relevante, que é a Série A. Isso não foi feito, então custa caro agora, pontos perdidos que poderiam ter sido conquistados lá atrás. É o 4º ano seguido que o Flamengo chega no final do campeonato sem disputar o título, o que é um absurdo, um completo absurdo pelo elenco que tem, pelos investimentos feitos, né? Agora, o início é muito bom, e tem um ponto aí que está chamando muito a minha atenção, que é a diferença do trabalho do Tite para ele. Acho que tem muita coisa para o Tite pensar sobre isso. Porque, assim, o Tite, eu sempre vinha falando nos últimos anos, para mim, ele é o melhor técnico brasileiro. Até porque aqui no Brasil, os que começaram a se destacar eram técnicos estrangeiros, né? Com momentos de um ou de outro ali. Mas nenhum técnico brasileiro se apresentou para ser o cara, né? Você vê que o Abel, agora o Arthur Jorge, antes o Jorge Jesus e tudo mais. Então, teve um momento do Diniz, claro, que ganhou, mas você vê o Diniz, a situação dele hoje já mudou completamente, né? Então não dá para dizer que o Diniz é o melhor técnico do Brasil. Quem diria isso? Dorival é o melhor técnico do Brasil. O trabalho que o Dorival faz na seleção é razoável, no máximo. O trabalho que ele fez no São Paulo no passado, mesmo com a Copa do Brasil, não foi brilhante. No Flamengo já está ficando para trás, já foi em 2022. E também um trabalho com certos altos e baixos. O trabalho consistente de um técnico brasileiro há muito tempo que não tem. Desde o Tite lá atrás no Corinthians, talvez, enfim. Mas a forma como o time se transforma com o Felipe Luiz, eu acho que diz muito sobre o Tite. Eu chego à conclusão, até escrevi sobre isso, que o Tite realmente parece que ele parou um pouco, com as mesmas ideias, com o futebol que se modificou. Tanto que você teve jogos em que encaixou o jogo, que funcionou, o Flamengo fez alguns bons jogos com ele, e outros muito ruins, e uma Libertadores muito fraca. E o Felipe sendo um novato, por mais que ele tenha potencial, ele é um técnico iniciante. Isso é
uma obviedade, uma constatação. Ele está conseguindo fazer o Flamengo jogar mais e mantendo o interesse nos jogos, personalidade, o time com muitos desfalques, né? Ontem eram vários, e não é um jogo isolado. Isso é muito, muito interessante. Tem coisas para melhorar. Domingo a gente viu muita fragilidade defensiva no segundo tempo, coisas que tem que ser ajustadas. Acho que tem muito de aprendizagem que ele vai tendo ao longo do tempo. No ano que vem, ele permanecendo como técnico do Flamengo, que é o mais provável, eu imagino, né? Aí ele vai poder dar uma sequência e vai evoluindo, vai amadurecendo, vai poder fazer pré-temporada. E ontem essa reclamação acho que foi mais assim para manter a concentração mesmo. Tipo, sabe, achei até a cobrança um pouco exagerada, mas talvez seja até uma estratégia dele para cobrar dos caras mesmo, para manter o pessoal conectado para domingo e tentar no domingo mais uma vitória, contra o Vitória, e fechar o campeonato com uma boa imagem, pelo menos, né? É o mínimo. E o terceiro lugar, o Flamengo já assegurou, né? Vai ser terceiro colocado no campeonato. Se o Palmeiras perdesse ontem, teria até a chance de ser vice-campeão. Agora, os 3 primeiros praticamente definidos, né? Tem a dúvida de quem vai ser o campeão, com o Botafogo com uma chance gigantesca, o Palmeiras em segundo e o Flamengo em terceiro, porque o Inter perdeu e o Fortaleza também foi derrotado. Acho que caiu lá o pilhado, daqui a pouco ele está de volta. Até falando do Flamengo, né? O Flamengo, o Felipe Luiz, ele é um treinador que realmente se mostra muito promissor. É um treinador que o início de trabalho dele é bem legal, é bem interessante. Eu não tenho dúvida que é um cara que tem capacidade de se tornar realmente um treinador muito bom aqui no futebol brasileiro. Ele é um treinador que mostra jovem ainda e que vai mostrando que se preparou. Claro que ele vai passar por experiências que ele ainda não passou porque está começando, né? Então já no ano que vem ele vai passar por algumas experiências que ele ainda não passou. Mas não tenho dúvida sobre a capacidade dele de ser um treinador de futebol e de que ele tem talento para isso, tem potencial para ser um treinador muito bom no futuro. Ele vai passar por algumas barreiras que são bem peculiares no futebol brasileiro e que aí eu concordo muito com o que o Mauro falou, né? Se ele perder alguns jogos que, mesmo que ele não tenha culpa disso, o treinador não tem culpa de todos os jogos que ele perde e também não tem mérito de todo jogo que ganha. Não é um videogame que tem um cara no controle mexendo tudo ali, né? Então, o Felipe, como acontece com todos, e eu já falei algumas vezes aqui do Roger Machado, para mim o Roger nunca foi um treinador ruim. Porque aqui é um negócio que vai passando por cima de muitos técnicos. Ele sempre foi um bom treinador. Agora ele no Inter teve uma oportunidade que as circunstâncias o favoreceram. Além do trabalho dele, o fato do Inter dele ter pego o Inter já eliminado de tudo o ajudou. E tinha um bom elenco. O Inter perde, acho que 11 jogos no ano, é muito pouco. Só que aí no momento de turbulência, em que o time cai da Copa do Brasil, o treinador anterior, que era o Cudê, é demitido. Aí o Roger pega um caminho mais livre. Então as circunstâncias muitas vezes favorecem. Eu não tenho dúvida de que o Felipe é um cara talentoso, como o Roger também é. Só que aí o Felipe, a partir do ano que vem, vai passar por algumas coisas. Porque se ele perder jogos e ele tiver eliminações, mesmo que não seja culpa dele, ele vai ser massacrado. E aí eu não sei se o presidente que estará lá no cargo, que eu ainda não sei quem vai ser, vai respaldá-lo. Então o Felipe, que ele é talentoso, eu não tenho a menor dúvida. Mas ele está num lugar que amassa treinadores. E ele vai passar por algumas experiências que ele ainda não passou, né? Ele pode ser amassado mesmo sem ter culpa, como acontece com todo mundo. Eu não estou falando só dele, estou falando de todo mundo. Acho que o futebol brasileiro, os treinadores, eles têm pontos a refletir, mas eu acho que o futebol brasileiro não é favorável para que treinadores cresçam e tenham uma boa condição de trabalho. Cito o André Jardine, hoje no México, treinador que ganhou tudo na base do São Paulo. Falava, o São Paulo está preparando um treinador, que legal. Preparando, né? 8 jogos no profissional, demitido, né? Bruno, é o que você fala, né? É um lugar que amassa treinadores. Mas não é só o Flamengo. Você vê quantos treinadores o Corinthians demitiu nos últimos anos. Quantos treinadores o São Paulo demitiu? O Fluminense demitiu o Diniz, campeão da Libertadores. Começou a não entregar, a zona de rebaixamento. Foi demitido o Vasco. Quantos treinadores o Vasco não demitiu nos últimos anos? Cruzeiro. Porque a gente fala mais do Flamengo, porque, claro, tem uma dimensão muito grande, hoje nacionalmente falando, e é um time que sempre tem que brigar por título porque tem um elenco galáctico.
Mas não é só o Flamengo que amassa treinadores. Os únicos clubes hoje que não amassam treinadores, vamos lá, é o Grêmio, porque o Renato é um nome que muitas vezes é o maior nome da história do clube. Pronto, e tem uma moral que outros não teriam para continuar em momentos de crise. É o Vojvoda no Fortaleza, porque a gestão do Fortaleza é foda. Nesse caso, a gestão do Fortaleza, do Marcelo Paes, ele banca mesmo o Vojvoda. E é o Palmeiras, porque o Abel Ferreira chegou ganhando. Aí é difícil você tirar um cara que tem tanta conquista. Tirando esses 3, eu acho que todos os clubes aí do Brasil amassam treinadores. A gente vê agora o Atlético Mineiro. Milito chegou em final, não ganhou, vaza. Eu acho que muito se fala que o Flamengo amassa, mas eu acho que quase todo time brasileiro amassa treinador. Não sei se vocês concordam. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente está falando, né, sobre essa situação do Felipe Luiz, Bruno e Vamp, né? O Mauro falou sobre isso. O aproveitamento é surreal, né, gente? O cara tem 70% de aproveitamento. Ele tem 6 vitórias, eu acho que são 3 empates e 1 derrota. É assim, é um aproveitamento, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, isso mesmo, em 10 jogos. É aproveitamento de campeão brasileiro. E outra, tá? É um cara que desde que chegou, mostrou que ele tem um estilo de jogo, mostrou que ele segue o seu estilo de jogo. Ele falou que ele queria o DNA do Flamengo, DNA ofensivo, marcação, pressão. E o que eu sempre falo aqui, chegou mudando o time. Chegou sem medinho. Ai, não vou tocar nos titulares a princípio porque pode gerar crise. Que se dane. Ele chegou, bancou o Wesley, tirou o Varela. Chegou, bancou o Léo Ortiz, tirou o Fabrício Bruno. Chegou, bancou o Everton Araújo como titular. Do time, o garoto. Ele não teve medo, o Vamp, de fazer as mudanças que ele achava que tinham que ser feitas de acordo com a qualidade de cada jogador. Você vê que ele assume, né, no final de temporada aí, ganha a Copa do Brasil, né, falta aí menos de 4 dias para terminar o Campeonato Brasileiro, vai fazer uma programação, tem eleição no Flamengo, não acredito que situação, oposição, ou terceira via, sei lá, vai demitir o Felipe Luiz. Deve continuar. E aí vai ter tempo para fazer a programação para o Mundial de Clubes, que sai o sorteio hoje, né? Sim. Agora à tarde, né? Tem aí o Mundial de Clubes, tem o Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, tudo uma temporada grande, né? Para ele demonstrar mais ainda a sua qualidade. Então, tem que ser isso mesmo. É um cara que teve vários treinadores com quem trabalhou, sabe o que é o Flamengo, tudo no Flamengo, títulos pra caramba, e sabe como é que é. Agora esse negócio, tem que entregar pro Criciúma, de repente aparece um cara só escreve, tem que entregar, e fala assim, é torcida de A, B e C. Quando escreve alguma coisa no muro, torcida do Vitória, do Flamengo, do Inter, do Grêmio, sei lá, às vezes é um cara só, Bruno, que bota lá de cavão. Sim. A torcida veio aqui e pichou o muro. Né? Então ele vai ter a temporada toda para ser, tomara que seja mais um treinador aí, que afinal de contas o futebol brasileiro precisa de novos treinadores também, viu? O Felipe, seu aproveitamento é muito bom e o trabalho dele é muito bom. Como eu falei, acho que ele é um treinador que tem um potencial enorme. Aí as questões do Flamengo, eu concordo que o futebol brasileiro é hostil para qualquer treinador. O Flamengo, nos últimos anos, ele é um pouco pior. Porque tem uma coisa, o fato do Flamengo tendo um dos maiores investimentos do país, um dos melhores elencos, ele ter disputado por 3 anos seguidos a final da Copa do Brasil e há 4 anos não disputar para valer o título brasileiro, é um sinal que tem coisa errada aí, que o Flamengo está priorizando coisa errada. Bruno, oi. Eu vou te cortar rapidinho, eu estava até esperando você concluir, porque a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, tá? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Bruno falando que ele acha que no Flamengo o clima é ainda mais hostil do que em outros clubes para treinadores, né, Bruno? Eu acho que sim. O futebol brasileiro é terrível para qualquer treinador. Se eu tenho algum amigo, eu tenho até alguns que são jovens treinadores, eu aconselharia, tenta fazer carreira lá fora, se você quer ter algo consistente. Mas no Flamengo é um pouco pior, eu acho que depois de 2019 piorou muito isso.
O Flamengo tem um detalhe que eu acho que, como eu falei do Palmeiras, do Botafogo, Palmeiras, uma coisa a ser discutida esse ano é por que o time não foi bem nos grandes jogos, contra os grandes times. O Botafogo, as dificuldades de furar retrancas. Isso foi muito claro em alguns momentos. E no Flamengo, uma coisa que já vem de mais tempo, que é a questão de entender o que o Flamengo quer. É o maior orçamento da América do Sul, é um dos melhores elencos do Brasil ali, junto com o Botafogo, junto com o Palmeiras. Só que o Flamengo de estar há 3 anos seguidos jogando a final da Copa do Brasil e ao mesmo tempo há 4 anos sem disputar o título brasileiro, para valer, eu acho que diz alguma coisa sobre o Flamengo. É claro que não é ruim você ganhar a Copa do Brasil e disputar a final por 3 anos seguidos. Mas a Copa do Brasil, ela tem que estar abaixo do brasileiro. E aí o que é o ponto que eu acho que pega no Flamengo? Acho que um treinador vai ter tranquilidade no Flamengo quando ele souber que se ele for eliminado da Copa do Brasil não vai acontecer nada. Sim. Porque o Flamengo, ele liderava o brasileiro, o Mauro fala isso toda hora, e jogou contra o São Paulo no Morumbi com o time reserva porque estava no meio de 2 jogos contra o Palmeiras. Ali ele perdeu a liderança e não recuperou mais. E ali era o Tite que estava lá, mas podia ser qualquer outro. Ele sabia que se fosse eliminado pelo Palmeiras, passaria um furacão em cima dele. Então ele não se sentiu seguro, ele poderia bancar, eu vou botar e acabou. Mas ele não se sentiu seguro de, se eu perder pro Palmeiras, a minha vida vai virar um inferno. Então, eu vou tentar recuperar na frente. O que eu discordo. Eu acho que o Tite erra também. Mas o clima no Flamengo não dá essa tranquilidade que se eu sair da Copa do Brasil não vai acontecer nada porque eu tô vivo nas outras 2 e as outras 2 que são o mais importante. Então, quando um treinador tiver essa segurança, não que vai entregar a Copa do Brasil. O Palmeiras não entregou pro Flamengo, como o Botafogo não entregou pro Bahia. Mas o cara tem a segurança. Não, se eu cair da Copa do Brasil, não vai ter grande consequência. A gente sabe que o mais importante é o brasileiro e a Libertadores. No Flamengo, o cara não tem essa segurança, não. Eu até entendo o cara no Flamengo ficar com um certo medo de ser eliminado da Copa do Brasil, porque ele sabe que vai passar um furacão por cima dele. Porque há a visão de que o time vai ganhar tudo. E ninguém vai ganhar tudo no futebol brasileiro. O Botafogo, eu consegui o que o Botafogo conseguiu agora, o que o Flamengo conseguiu em 19, ganhar o Brasileiro e a Libertadores, é algo muito grande. Ganhar as 3 é quase impossível. No calendário nosso, no equilíbrio do nosso futebol, é quase impossível. Então, se o Felipe ou qualquer outro treinador tiver segurança, se eu cair da Copa do Brasil não acontece nada, aí a coisa acho que começa a mudar no Flamengo. E para isso o dirigente tem que chegar e falar a nossa prioridade, que eu não quero falar em público. Sim. Mas que fale para o técnico, olha, a nossa prioridade é essa aqui. Eu gosto sempre de lembrar a história do Abel Braga, da saída do Abel Braga em 2019. O Abel Braga coloca um time titular contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Flamengo vence lá em Itaquera por 1-0, gol do William Arão. Aí tem um jogo no sábado, no Engenhão, contra o Fortaleza do Rogério Ceni, que vinha da Série B, já como um time em evolução e perigoso, né? Sábado à tarde. O Abel deu a entender que colocaria um time reserva ou misto. Alguém da diretoria vai até o Abel e fala: Abel, nós não queremos perder contato com o Palmeiras do Felipão, que é o atual campeão, está na liderança abrindo vantagem sobre nós. Queremos brigar pelo título brasileiro. Então, a ideia de colocar um time reserva, correr o risco de sofrer uma derrota ou um empate com o Fortaleza em casa, não dá. Não dá, tem que jogar para ganhar. O Abel achou que aquilo era uma interferência no trabalho dele e se demitiu. Assumiu o Fera, amigo do Vampiro, que está lá com o Renato no Grêmio. Aí o Fera comandou o time, o Flamengo venceu o Fortaleza. Na quarta, no jogo de volta com o Corinthians, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil com o gol do Rodrigo Caio, 1-0. E seguiu depois até a chegada do Jorge Jesus, com o Fera como interino. Foi assim a saída dele. Aí houve a discussão à época, eu não acho que seja interferência. Isso aí é o seguinte, olha, a prioridade da instituição é ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil é um torneio secundário para nós. E aí o técnico tem que trabalhar de acordo com essa diretriz. Só que a diretoria do Flamengo, da mais do ano eleitoral, o que ela fez? Queremos ganhar tudo. Aí qual é a próxima competição? Copa do Brasil. Aí o cara, vou ter que colocar... E ele não teve peito. Na verdade, que ele tem tamanho, o Tite tem tamanho. Podia falar, não. Vou completo com o Palmeiras, vou completo com o São Paulo pelo Brasileiro no sábado, que foi quarta e sábado. E no outra quarta com o Palmeiras. Eu vou colocar o time possível. Para os jogadores, vou com um time mais defensivo. Ele jogou aqui tomando pressão do Palmeiras 90 minutos. Para jogar daquele jeito, poderia ter jogado com um time outro time. Sem o Arrascaeta, sem o De La Cruz, sem os jogadores ali mais importantes, eventualmente sem o Pedro. Dá para jogar, porque para jogar ali acuado, igual um time pequeno, tomando pressão o tempo inteiro. Quer dizer, se ele chegasse no Allianz Parque e tivesse ganhado do Palmeiras, se impôs, a gente ia falar, cara, mas olha o jogo que foi feito. Mas não, jogou ali tomando pancada, cara. E todo mundo sabia que o Palmeiras ia fazer um jogo de pressão. No futebol europeu, eu sempre fico olhando as escalações
de quem os treinadores botam para jogar na Copa. Não bota ninguém. Não. Um ou outro leva até no banco, pode até entrar, mas não sai. Os times na Espanha, na Inglaterra, os principais times quando joga a Copa. Às vezes joga moleque de 17 anos, de 16, joga o goleiro reserva, joga um monte de... O Manchester City cai cedo, geralmente, de uma das duas Copas, né? Já caiu. Já caiu esse ano. E não tem muita discussão, porque não é a prioridade deles. E está agora num momento difícil, inclusive. Ontem voltou a vencer. O Bayern de Munique caiu. Caiu do ponto pro Leverkusen na Copa da Alemanha. O Bayern de Munique dificilmente vai no final da Copa da Alemanha. Mas caiu. Geralmente fica pelo caminho. Acho que ele não ganha 4 anos a Copa da Alemanha. É raro, assim, fica para os outros. Há 2 anos atrás ele caiu pro time da segunda divisão. Foi. Porque ele prioriza o campeonato, que ano passado ele não ganhou, né? Mas ganhou 10 anos seguidos, né? E a Liga dos Campeões. Então, esse é o ponto. Isso que o Bruno falou é muito importante. Não só no Flamengo, qualquer clube importante que tenha condições aí de brigar pelo título brasileiro e que esteja na Libertadores. Definir qual é a prioridade. Essa aqui. Se eu perder, se perder não acontece nada. Mas faça o melhor possível. E o Flamengo tem elenco para jogar com um bom time na Copa do Brasil. Porque é um torneio que vai ficando mais difícil à medida que vai avançando. É claro, se chegar numa final, uma semifinal, até entendo que aí você vai analisar. Cara, estamos perto de um título. Vamos reforçar aqui. O Klopp foi campeão com o time reserva na Copa da Liga Inglesa. O último título dele. Várias reservas. Agora, antes de se despedir do Liverpool. E foi campeão. E manteve até o fim. Botando um monte de garoto. Se jogasse o time que jogou ontem contra o Criciúma, a Copa do Brasil seria competitivo. Sim, mas exato. Não pode depois, se for eliminado, falar, tá, como é que coloca o time reserva? Que absurdo. Não, segue a vida. A prioridade Exatamente. é outra. A pataquada do Tite ali foi o goleiro da Copa. Sim. Porque era o goleiro reserva com o time titular. Isso não existe. Não é o goleiro da Copa, é o time da Copa. Aí você pode ter um time... É o que o Bruno falou. Se você pegar o time completo do Flamengo, o elenco completo, com poucas lesões ou suspensões ali, que agora tem várias. Esse time que entrou ontem, de fato, é um time para competir fácil na Copa do Brasil, que pode chegar até uma final. Porque, inclusive, você vai dando ritmo para aqueles caras ali. Né? Aquela linha defensiva passa a jogar sempre junto, a dupla de ataque está jogando sempre junto, o meio-campo. Aí você pode ter um ou outro jogador que vai participar. Aí você tem o cara que está suspenso no Brasileiro, ele enxerta o time da Copa do Brasil, pode jogar. Ou o jogo do Brasileiro do fim de semana não é tão difícil, o da Copa do Brasil é mais complicado. Aí você põe uns 2, 3 titulares para dar uma enxertada no time da Copa do Brasil. Dá para trabalhar assim, O Tite errou, a minha visão, por não ter enfrentado. Ele cedeu. Isso veio claramente da diretoria. Aquele discurso de queremos ganhar tudo, isso não existe. Isso é conversa para boi dormir. Tem que estabelecer... Você pode... eu quero ganhar tudo, mas eu tenho as minhas prioridades. São as duas coisas. Quero ganhar tudo, mas a minha prioridade A é essa, a B e a C. O que acontece, né, é que às vezes a Copa do Brasil, ela é aquilo que salva o ano de não ser um vexame, né? Como foi o Flamengo agora. O ano foi vexaminoso? Não, porque ganhou uma Copa do Brasil, mas realmente, ir bem mesmo é ganhar Brasileiro ou Libertadores.